graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais um programa da Comunidade da Família de Deus. Uma igreja séria, uma igreja compromissada com a palavra da verdade. E hoje nós estamos aqui, como sempre, abordando mais um tema que muitas vezes trazem muitas dúvidas na nossa mente. E quando nós não temos a resposta, a Bíblia responde. Comigo aqui está o pastor Giraldelli, pastor Anderson, a graça e a paz, pastor Giraldelli. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, pastor Fábio e também pastor Anderson. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham. Mais um programa da Comunidade da Família de Deus. E hoje um tema muito importante, muito relevante. Eu tenho a certeza que Deus irá falar tremendamente ao seu coração. Amém. A graça e a paz, pastor Giraldelli, pastor Fábio. A graça e a paz a todos os nossos telespectadores, que mais uma vez estamos aqui reunidos para receber de Deus a resposta das nossas vidas, receber do Senhor diretamente do trono da graça, da sua palavra, uma mensagem de amor, de compreensão, de edificação e conhecimento na sua lei. Glória a Deus. Se nós seguirmos a palavra de Deus, a orientação da Bíblia, nós vamos errar muito pouco, né? Porque nós não conseguimos colocar em prática 100% a Bíblia. Aquele que coloca 100% em prática a Bíblia não erra 100%. Mas a nossa limitação humana, né, pastor? Exatamente, pastor Fábio. O próprio Senhor Jesus disse que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E é por isso que nós usamos muitas vezes o termo que a Bíblia é o nosso manual, né? É o manual que Deus deixou para nós. E através dela nós aprendemos a viver da maneira correta. Amém. E olha, meu irmão, hoje nós vamos abordar um tema muito importante. O que será de nós após a morte? É claro que nós não estamos preparados para a morte. Se eu perguntar isso para qualquer pessoa, você está preparado para morrer? Ninguém vai dizer que não, eu não estou preparado para morrer. Se alguém disser que está preparado para morrer, é apenas uma ironia. De fato, ninguém quer morrer. Mas a morte pode vir repentinamente. Nós tivemos aí um fato recentemente do apresentador de televisão, Augusto Liberato, que foi uma morte repentina. Não estava enfermo, não estava doente, mas repentinamente ele sofreu uma queda e veio a falecer. Então, a nossa vida, ela está preparada? Será que nós estamos preparados, pastor, para nos apresentar diante do tribunal de Deus após a nossa morte? Como nós estamos? Se essa pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo, tem dúvida já, se ela morrer agora, qual a direção da alma dela? É porque se há dúvida, então não tenha certeza, pastor, concreta de que ela estaria diante do tribunal de Deus. Exatamente, pastor Fábio. Fica a pergunta, né? Seria relevante, seria necessário nós pensarmos no dia da nossa morte? Porque nós pensamos em muitas coisas, obviamente, nós fazemos planos, nós temos os nossos sonhos, temos os nossos projetos, mas e tudo isso não é errado, tudo isso não é anormal, faz parte, nós pensamos porque estamos vivos, mas o quanto nós paramos para pensar no dia em que os nossos olhos se fecharão aqui na terra. E o que acontecerá depois que nós partirmos deste mundo? Qual é o destino? Qual será o destino da nossa alma? Então, é exatamente essa pergunta que fica. É importante, é relevante nós pensarmos no dia da nossa morte? Nós estamos preparados? A Bíblia diz, né, Diácono Anderson, que o pó volta ao pó, né? Mas a nossa alma vai ter que dar conta diante do tribunal de Deus. Sim. Né? Em Romanos 14, pastor, a partir do versículo 10, Paulo nos dá uma direção do que será após a nossa morte. Preste muita atenção nessa passagem, tá? Eu estou aqui usando uma Bíblia na versão inglesa, mas eu vou fazer essa leitura no português para que todos entendam. Muito importante. Por que você critica o seu irmão
the followers of the Lord, o seu irmão na fé, por que você olha de cima para baixo ele, ou seja, se achando melhor do que ele? Aí vem a mensagem. O dia é chegado quando Deus julgará a todos. Como diz nas Escrituras, por amor ao meu nome, pela minha vida, eu digo, todo joelho se dobrará e confessará, e toda língua confessará o meu nome. E também para cada um de vocês prestarão contas a Deus do que fizeram, do que há de fazer. Pare de julgar uns aos outros. Pares. Nós precisamos ter uma mente de Cristo. Nós precisamos pensar exatamente da forma como diz nas Escrituras, como Paulo descreve aqui. Você prestará contas a Deus. Todo joelho se dobrará na presença dele. Haverá um julgamento. A questão, pastor Fábio, pastor Reginaldo, você estará pronto para se apresentar diante do Senhor? Você estará em condições de chegar ali diante de Deus e prestar conta dos seus atos, dos seus feitos, sem mácula, sem vergonha, colocando ali diante do Senhor a sua vida? É isso que Paulo descreve aqui. Não julgue o seu irmão, não julgue uns aos outros. Pare de olhar pelo que os outros estão fazendo e passe a olhar o que você está fazendo, como você está vivendo. Exatamente. E nós vivemos numa época, pastor Giraldelli, que as pessoas elas estão muito preocupadas com a sua saúde, né? Mudando a sua alimentação, treinando, preparando muito o corpo, as academias estão lotadas. Ótimo, tudo isso é muito bom. Cuidar do nosso corpo é essencial. Mas o nosso corpo não é eterno. Se nós cuidamos tanto de alguma coisa que é passageira, que vai virar pó, e querendo ou não, a idade chega para todo mundo, você treinando, se preparando todos os dias, a idade chegará para você. Então você vê que o nosso corpo não é eterno, mas a alma é eterna. Então, se a alma é eterna, o porquê não cuidar da alma? Não preparar a nossa alma para se encontrar com o Senhor Jesus. E há muitas pessoas que elas estão tão preocupadas com as coisas do dia, pastor, com a faculdade, com o ganhar dinheiro, com a empresa, com isso, com aquilo. Ótimo, sim, é importante nós nos preocuparmos com essas coisas. Mas, pastor Giraldelli, a alma tem ficado de lado, né, pastor? Verdade, verdade. Olha um outro texto aqui, pastor Fábio, pastor Wanderson. Em Lucas capítulo 12, versículo 16 em diante, diz assim: E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma. E todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Exatamente. Nós não temos nada. Riqueza não é nada. Toda a riqueza que você adquirir, ela será apenas emprestada para você administrar isso enquanto você estiver vivo. Após a sua partida, esses bens serão administrados por outras pessoas. Mas a nossa alma, ela é eterna. Como esse texto mesmo diz: louco, esta noite eu vou pedir a sua alma. Essa noite eu vou requerer a sua alma. E aí? O que adiantaria uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né?
Uma pessoa muito sábia, uma das mais sábias aqui, que passou como rei de Jerusalém, por exemplo, e a mais rica de todas, que é Salomão, ele deixa o livro de Eclesiastes exatamente como um alerta para nós, porque esse homem ele foi na prática, ele não foi na teoria, ele foi na prática testar tudo aquilo. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, era como correr atrás do vento. Ou seja, tudo era como correr atrás do vento. Agora veja bem, Diácono Anderson, o capítulo 2 do livro de Eclesiastes, ele diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Sim. Aí ele diz assim: do riso disse, é loucura, e da alegria, do que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos do homem debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Então, até aqui no versículo 3, este homem, pastor Giraldelli, pastor Anderson, ele resolveu dar-se ao vinho. Então ele diz assim: olha, eu vou procurar a alegria, eu vou procurar a felicidade no vinho, na bebida. Em algum lugar. Há pessoas também que tentam saciar a sua necessidade, a sua alegria, só se sente alegre se na mesa estiver o álcool, pastor Anderson. É verdade. E ali também essa pessoa também não vai encontrar alegria. Não, porque a nossa alegria plena e eterna está em Cristo Jesus. Todas as outras coisas, como diz aqui Salomão, são vaidades. Tudo são vaidades, ou seja, vem e logo vai embora. Logo se esvanece como uma fumaça. Não ficam, essas coisas não ficam, são superficiais. Dão uma alegria momentânea para a pessoa, mas não edifica. Então... Exatamente. E é tão interessante que quando nós lemos a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, eu não gosto muito de usar esse termo Novo e Velho Testamento, porque essa divisão não existe. A Bíblia ela é uma por completo. Quem deixa testamento é quem morreu, né, pastor? Exatamente. Nós servimos a um Deus vivo. A um Deus vivo. Só que toda essa parte, toda a Bíblia, ela indica para o Messias. Glória a Deus. Você percebe que essas pessoas, elas estão procurando alegrias e não conseguem encontrar, porque não existe um Messias, não existe um Jesus na vida delas. Aí, pastor Giraldelli, olha só, esse homem procurando alegria, procurando a felicidade, ele escreve o versículo 4. Empreendi grandes obras. Sim. Edifiquei para mim casas. Ou seja, olha, louco, hoje te pedirão a tua alma. Ele foi empreendendo casas. Então a pessoa acha, pastor, que o problema está na casa. Não, eu vou mudar a tinta da parede, a cor da parede, eu vou mudar o móvel de lugar. Não tem pessoas que pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês elas estão mudando os móveis de lugar? Exatamente, achando que isso vai influenciar no bem-estar dela. Quando, na verdade, a alma dela não está curada, a alma dela não está bem. Então, como se não bastasse também mudar as coisas externas, há muitas pessoas que se mudam constantemente, geograficamente falando, de lugares, de bairros, de cidades, de estado, quando na verdade dentro da alma dela existe um vazio, pastor Fábio. E um outro versículo que eu gostaria de deixar aqui para a nossa meditação é Hebreus 9, 27. Olha que interessante também que diz aqui: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aqui nós entendemos, pastor Anderson, pastor Fábio, que o homem, ele morre apenas uma vez, ou seja, não há retorno. Então, o que nós entendemos aqui também através deste versículo?
que é relevante sim nós pensarmos no dia da nossa morte, porque enquanto estamos vivos, porque não haverá possibilidade de retorno para consertar aquilo que houve necessidade. Não haverá como retornar para me arrepender, para eu entender que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Uma vez que nós partimos deste mundo, eu não volto mais, e depois disso, como está escrito, vindo depois disso o juízo. Então é isso que nós nos preocupamos. Nós precisamos estar decididos, resolvidos com essa questão enquanto vivos. Ou seja, eu preciso saber, eu preciso ter a certeza de que se nesse momento acontecer alguma coisa aqui e eu morrer, eu estarei seguro. O destino da minha alma vai para Deus e não para a condenação. Pastor Fábio, existe condenação? Existe o inferno? O inferno existe, né? Ele ainda não foi inaugurado de acordo com o livro do Apocalipse, mas ele será inaugurado. O inferno, esse lago de fogo, né, que chamamos de pertencente a Deus, ele pertence a Deus de fato, não pertence ao diabo. O diabo não estará num lago de fogo queimando as pessoas, pelo contrário, ele também será lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que Satanás, a morte, os seus anjos, o falso profeta, o anticristo, a besta, todos esses serão lançados no lago de fogo, junto com os pecadores. Então, a alma sua estará neste lago de fogo, porque ele é real, não é uma mitologia. A Bíblia garante que ele é real, e a Bíblia também garante que ali haverá choro e ranger de dentes, porque ali não haverá como se arrepender. O arrependimento é agora, e o arrependimento só em Cristo Jesus. O arrependimento é só em Cristo Jesus. Então eu fico imaginando aquelas pessoas que eliminaram Jesus Cristo da sua vida, porque a Bíblia diz que ele é a porta, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Não existe outra forma de você chegar à salvação, ao galardão e à vida eterna, se não for por Jesus Cristo. A Bíblia inteira, o livro dos profetas, o próprio livro de Salmos aponta para o Messias, o livro do profeta Isaías aponta para o Messias. Então, nós estamos cuidando da nossa vida? Estamos cuidando da nossa alma? Então, pastor Giraldelli, nós chegamos à conclusão desse texto. Eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie. Glória a Deus. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que todos os reis que vieram antes de mim. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros, mais do que todos os reis de todas as províncias. Provi-me de cantores, cantoras e das delícias dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou comigo também a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alguma alegria, pois eu me alegrava com tudo. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade, era como correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Pastor Anderson, este homem, ele fez tudo que os olhos dele desejou. Tudo que os olhos dele desejava, ele fazia. Você imagina? Mesmo assim, talvez você está pensando assim, eu desejo isso, se eu conseguir isso, eu vou ser feliz.
Mesmo assim, esse homem não encontrou a felicidade e ele disse que tudo isso era como correr atrás do vento. Era vaidade, pastor Anderson. Então, veja que nada disso pode aliviar o descanso que a nossa alma precisa. Exatamente. Exatamente, pastor. As pessoas se prendem exatamente a isso, pastor Fábio. Elas procuram a felicidade nas coisas. Por falta de conhecimento, como o pastor Reginaldo citou há pouco aqui, o seu povo padece, o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Exatamente, pastor Fábio. E nós temos aqui também no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que diz assim: Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Exatamente, pastor Reginaldo. E o mais interessante que esse texto aí, essas pessoas que estão nesse tribunal, são exatamente os que já receberam a condenação, os ímpios. Porque os justos não estão aqui, os justos já participaram da primeira ressurreição no milênio, já ressuscitaram primeiro. Mas a justiça de Deus, ela é tão eterna que mesmo assim ele traz o livro da vida. É interessante que esses livros que estão aí são os livros contendo as obras de cada pessoa, ou seja, cada um será julgado de acordo com as suas obras. Só que se já são os condenados, o porquê o livro da vida está exatamente aí? Porque Deus é justo, Ele traz o livro da vida para fazer uma conferência, para ver se essas pessoas não estão ali. Porque outrora estiveram, há pessoas que outrora estiveram no livro da vida, mas tiveram os seus nomes apagados do livro da vida. Então quer dizer, pastor Fábio, que existe essa possibilidade de alguém que teve o nome escrito no livro da vida ele ser apagado? Sim, exatamente. E só sabe isso, só tem acesso a esse livro da vida o próprio Jesus. Porque o texto diz, quem é que tem o poder de desatar o livro? Só Jesus pode ver o livro da vida. E agora no tribunal, Deus abre o livro para conferir. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meu irmão, minha irmã, como está a sua alma? Como está a sua alma? A sua alma, ela está preparada para o julgamento de Deus? A sua alma está preparada caso você venha partir agora? Nós queremos ajudar você. Procure a comunidade da família de Deus, porque nós estamos aqui para ajudá-lo e nós queremos ajudá-lo. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Pegue aí também o seu copo com água, pegue aí na sua casa, se a sua fé permite, uma fotografia. Coloque aí no seu receptor, no seu televisor, porque nós vamos orar e pela fé o Senhor vai visitá-lo. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos encontrou primeiro, o Senhor nos amou primeiro, foi o Senhor quem nos escolheu primeiro, mesmo estando ainda nós mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. Obrigado por ter enviado seu Filho para morrer no nosso lugar. E que esta programação, esta mensagem possa ter alcançado todos aqueles que nos acompanharam, e que a nossa oração é para que haja
durante a programação, pessoas se decidindo e confessando que Jesus Cristo é o Senhor, o único caminho, a verdade e a vida. Só nele nós encontramos a salvação. Consagra, Senhor, este copo com água para que quando todas as pessoas ingerirem desta água sejam curadas, libertas e que todo o mal seja desfeito e que haja libertação, que haja cura, que haja um renovo e fortalecimento em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bebamos desta água. Muito obrigado você que esteve nos acompanhando. Até o nosso próximo programa e nós nos encontraremos ali na comunidade da Família de Deus. Obrigado, pastor Giraldelli. Eu agradeço, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Pastor Anderson, obrigado. Obrigado a todos, Deus abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Shalom.